Olá, sonhadores, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu trago um sonho bem interessante, né, ligado ao filho pet, né? Esse sonho, na verdade, ele fala sobre tipos de casais, tá? Então, a gente tem sonhos, a gente tem dois tipos é, é, de sonhos ligados ao amor. Ora, ele está relacionado com a parte, todo um aspecto pessoal do sonhador, que sonha aquilo dali, né? E ora, ele pode estar relacionado com os tipos de casais, que são aquelas combinações que eu tenho de masculino e feminino, independentemente se seja do mesmo sexo ou não, não importa, né? Mas ele sempre vai ter combinações entre masculino e feminino e mostrando determinados tipos, né, de casais que esse sonhador ele pode atrair, tá? Então é que ele atrai de alguma forma aqueles tipos, né, a combinação dele com determinados tipos de parceiros, formando aqueles determinados tipos de casal, tá? Então aqui é um caso bem interessante, e aí eu vou contar agora o sonho aqui, né? O sonho começa com uma garota gordinha, né, de cabelo claro, curto, que namorava um homem bem alto, grande, né, forte, também gordo, né, e loiro. Então a gente está falando assim de pessoa, assim de um, você vê logo no começo do sonho que ele pareia, né, faz assim, né, ele forma um CP que a gente chama, né, a couple, tá? Que é o casal. Então, o parceiro de casal. Então, eu tenho uma garota que tem tais características e um homem com tais características, tá? O homem é loiro e também é forte, alto, mas né, tem um corpo robusto, né, gordo. E ela também é mais cheinha e tem um cabelo mais claro e curto, tá? Ambos usavam uma pintura azul forte, né, na testa. Essa parte aqui é que é a parte mais estranha que eu achei, né, em relação a essa pintura. Né? O senador não conseguiu me explicar direito o que é essa pintura, mas enfim. A garota tinha 21 anos e gostava de um animal de estimação que parecia ser uma mistura de macaco, né, com furão. O rabo dele parecia de um furão. Furão é um bichinho que tem um rabo bem fofinho, né? Então o macaco ele tem um rabo mais fino, né? Furão não, é tipo um rabo de raposo, uma coisa assim, fofinho, de um médio, um guaxinim, uma coisa assim, fofinho. Então esse macaco ele era uma mistura de macaco com furão, na verdade, um rabo de furão. O animal era uma mistura disso, assim, ó, né? O namoro dessa garota começou a ficar, o namorado dessa garota começou a ficar muito enciumado porque a menina dava atenção para o animal, né? Chega um momento que o namorado invadia a casa dela, tentando derrubar a cerca com um machado, não sei ao certo, né? Parece que o objeto era um machado, né? E a menina não parecia se preocupar com a situação. Então, olha só. Então, a gente tem um CP, um casal ali, bem formado, bem no início do sonho, e que no primeiro momento a gente diz, é um casal harmonioso, tal. Até os portes físicos deles mostram, são semelhantes em termos, né, de serem mais robustos, de serem, né, parecem se adequar, né? Mas o namorado, ele não se sente seguro quando essa garota, que parece, o sonho revela a idade dela, né? 21 anos, né? O sonho fala que a garota tinha 21 anos e tinha um animal de estimação. Mas o namorado não revela se esse namorado é mais jovem do que ela ou mais velho do que ela. Ele não diz isso daí. Mas aparentemente a gente entende que o namorado deve ser tão assim jovem também. Então não é um namorado com uma grande diferença de idade em relação a ela. A priori a gente deduz mais ou menos isso, tá?
E esse namorado, e aí essa garota tinha esse animal de estimação bem peculiar, né? Esse animal esse animal, ele, a gente, o que chama atenção é o animal, porque tipo assim, não era um cachorro, não era um gato, um pet mesmo, né? Era um pet muito peculiar, que tinha formato de um pet, uma coisa mais, vamos dizer assim, mais cuticute, né? O rabo dele, que lembrava um furão, mas ele era um macaco por trás. Era um macaco, vamos dizer assim. Então, parecia ser um humano disfarçado ali, né? Então, o que que acontece? Esse rapaz, o que que o sonho mostra aqui? Que esse namorado enciumado, ele era muito territorialista. Por que que a gente entende que é territorialista? Porque ele invade a casa dela, ele invade a cerca, que é a cerca, né? Invade a cerca, ó, invade a casa dela, tentando derrubar a cerca com um machado. Então, essa cerca, né, mostra o espaço de intimidade dela, da personalidade dela, do controle dela. Então, esse namorado, ele é muito territorialista. Então, assim, né, muito expansivo de dizer assim, não, o que é teu é meu, como fosse assim, tá? O que é teu é meu também, me pertence também, territorialista, né? E invade esse espaço pessoal dela, tá? Mas aí é que tá, ele invade por um sentimento de insegurança da parte dele, de enxergar que a atenção que ela dá, no caso aqui é um pet, né? Mas que a gente pode entender que não é só um pet, mas também poderia ser uma pessoa, tá entendendo? Por exemplo, ela poderia dar atenção a uma criança ou uma pessoa mais velha. A gente entende que esse macaco seria mais para criança, né? Alguma coisa assim, mais nova do que ela, né? Faz com que ele se sinta inseguro pela falta de atenção dela. Então, isso mostra que nessa configuração de casal aqui, a gente tem um namorado aqui territorialista em que ele se sente muito inseguro em relação à pessoa que ela, enfim, inseguro no sentido de não, de ter medo que ela não dê atenção suficiente para ele, tá? Então isso mostra que essa sonhadora aqui, ela atrai, ela atrai esse tipo de pessoa, tá? Então aqui nesse sonho a gente não dá para saber, por exemplo, que a sonhadora ela tá agora no momento namorando ou não. Não dá. Porque aqui o sonho mostra apenas uma configuração, né? Um casal arbitrário, e ela diz que essa sonhadora, ela tem provavelmente características dessa menina, dessa garota, e que ela atrai esse padrão aqui segundo as configurações. Essas configurações aqui colocadas, né? Que é esse namorado inseguro, né? De ela, né, de dar atenção para outra pessoa, de, enfim, de se sentir deslocado em relação a isso, tá bom? E é interessante também que na reação da sonhadora, a sonhadora ela não se preocupa com essa situação. Então, esse namorado territorialista não chega a causar irritação. Por um lado é bom, né? Em termos de configuração, assim, por um lado é bom, porque a sonhadora não fica se estressando com coisas, vamos dizer assim, que meio que fogem ao seu controle, porque na verdade é ligada ao namorado e não a ela. Mas, por outro lado, pode não ser bom, porque existe ainda assim uma certa invasão da privacidade dela e, querendo ou não querendo, vai sendo retirado aos poucos, né? As coisas que ela gosta, as coisas que ela se identifica, tá bom? Então, esse tipo de sonhadora, ela pode atrair um namorado territorialista comum, mas ela também pode atrair, por exemplo, um narcisista. Se ela atraísse um narcisista, seria problemático, muito problemático. Se ela atraísse um territorialista comum, aí vai depender das circunstâncias daquele,
assim, do nível de insegurança dele, né? Das circunstâncias mesmo reais daquele relacionamento, tá? Então, esse sonho aqui, ele revela, então, os padrões de casal. Então, a gente tem aquele sonho que fala, como eu falei antes, né? Da individualidade do sonhador, né? Dos aspectos, independente se seja aspectos de relacionamento ou não, mas, enfim, coisas ligadas à individualidade dele. E aqui a gente tem um sonho que fala sobre as paridades, né? O que ele atrai, né? Em termos de configurações e de paridade. O que ele pareia, né? Com quem ele, né, se conecta e se liga devido às suas configurações internas. Ah, ele vai se conectar com esses perfis aqui, tá certo? Isso, e aí, dependendo se esse sonhador, se esse sonhador tá ou não no relacionamento, é que se tiver, a gente se aprofunda para ver se é o caso. Ou se ainda está, por exemplo, muito disfarçado ainda, né? Pode ser que também naquele par, naquele primeiro momento, ainda não apareça isso, mas depois vai aparecer nas configurações, né? Ou se essa pessoa ainda não tem um relacionamento, mas já percebe que pode atrair determinadas coisas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Siga aqui nas redes sociais aqui, ó, Patrícia Mesquita Sonha. Nós estamos no YouTube, Instagram, TikTok e Threads, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês deixem aqui abaixo nos comentários e até a próxima.